Querido, essa manhã, nesse mês de julho, nós vamos fazer uma série Fé Ousada. Não existe nada no mundo que seja mais importante para nós do que usarmos a nossa fé. Porque eu quero que você entenda algo. O amor, ele é poderoso. Só que quando essa vida terminar, nós vamos continuar usando o amor. Mas a fé, apesar de ser poderosa, quando este mundo terminar, nós não usaremos mais a fé. Imagina você no céu, dizendo: poxa, queria conquistar uma casa melhor naquela rua. Pela fé eu sei. Mas, meu filho, não existe. Diga: fé é o andaime que ajuda a construir um prédio. Depois de pronto, joga fora. Ou seja, a fé é para a gente usar hoje. A fé é para agora. A fé é para mim e para você. E eu vou começar dizendo algo polêmico e não estou preocupado com o que você vai pensar de verdade. Pegue uma pessoa que não é cristã. Pegue uma pessoa que não vai à igreja, que não conhece a Cristo. Pegue uma pessoa que vive longe de Deus e que do zero ela construiu algo extraordinário, uma carreira, um empreendimento, alguma coisa extraordinária. Sente com ela e comece a escutar a história dela. Você vai ouvir muitas coisas, mas uma das coisas que você vai ouvir é: todos os dias eu olhava e acreditava. Eu acreditava que eu ia conseguir, eu acreditava que iria dar certo. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Então você está meio chocado ou não? Que independente de você ser cristão ou não, a fé é um princípio. Se um cristão cheio do Espírito Santo plantar um alqueire de soja, ele vai colher soja, sim ou não? Se um ímpio, ladrão, bandido, 171, enganador, plantar um alqueire de soja, ele vai colher, sim ou não? Ai, meu pai, então não adianta ser crente. Eu devia ter posto o tema desse mês de não adianta ser crente. Ia ser melhor. Consegue entender que princípio independe de quem você é? Pastor, então eu vou usar os princípios, não venho mais na igreja, não sirvo a Deus, e pronto, perfeito, e vai dar certo. A diferença é que quando a gente morrer, a gente vai para a direita e você vai para a esquerda. Não que eu queira ser pejorativo com a esquerda, mas é assim, entendeu? Eu falei, ficou mal, não ficou? Ficou, né? Ficou mal. Assim, quando você terminar, eu vou para o céu e você vai para o inferno. Entendeu? Meu filho, preste atenção no que eu vou te dizer. A pessoa de Jesus, ela me traz a salvação. Os princípios de Jesus, ele me traz a prosperidade nessa terra. Pastor, posso usar os princípios sem usar a pessoa? Pode. Vai para a esquerda. Então, o que eu quero que você entenda aqui, que existem leis e princípios que não depende de quem você é. Se usar, vai funcionar. Qual é a definição de fé na Bíblia? Hebreus capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé, certeza de algo que eu espero, vai dar certo. Convicção de um fato que eu ainda não vi. Certeza, cara, eu vou terminar aquele negócio, eu vou entrar naquela empresa, A Bíblia diz que isso é fé.
Então, antes de espiritualizar, porque parece que quando a gente vai falar de fé, a gente está falando de somente coisas espirituais, aí parece que se eu sou espiritual a fé dá certo, se eu não sou espiritual a fé dá errado. Não, existe uma diferença entre a salvação e existe uma diferença entre os princípios. Os princípios te levam a ter uma vida próspera nessa terra. A pessoa de Jesus, quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador, é salvo. Ele te dá a vida eterna. Então eu quero que você separe as coisas. Muitos homens e mulheres que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, que vivem uma vida longe de Deus, usaram a fé e conquistaram coisas grandes e extraordinárias. E aí eu e você, que vivemos com o Deus que criou a fé, que inventou a fé, a gente não usa? Levanta a tua mão e diga: pela fé posso todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Amém? Sim ou não? E hoje, para começar, eu quero falar sobre o pai da fé. Gênesis 14:14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aqui fala irmão, algumas traduções usam isso, mas é o seu sobrinho, Ló. O seu sobrinho Ló foi preso com toda a cidade de Sodoma. 5 reinos lutaram contra 4 reinos, venceram, levou todos presos, todo o dinheiro, todo o gado, todos os bens, todas as pessoas. E Abraão sabe que o seu sobrinho foi preso com tudo que tinha. Ele não tinha nada, não tinha ninguém, ele tinha 318 pessoas que nasceram na casa dele. Ele levanta os 318, pela fé, ele vai para cima dos exércitos. Entenda, não eram 318 soldados, não eram 318 treinados, não eram 318 mercenários, não, era 318 faxineiro, agricultor, marceneiro, era 318 trabalhador, cozinheiro, era 318 trabalhador. E ou seja, ele sabia que eles não eram preparados, mas ele sabia que eles eram discipulados. Meu Deus, só quem entendeu. Eles sabiam que os 318 não eram preparados para a guerra, mas ele sabia como ele tinha criado os 318. Ele tinha discipulado eles na fé. Ele tinha ensinado eles sobre o poder da fé. A gente precisa aprender a se mover por fé. 318 pessoas comuns não conseguiriam vencer 5 exércitos de 5 reinos. Não conseguiriam. Mas ele sabia que era o que ele tinha e era o que ele precisava fazer. Ele não poderia deixar o seu sobrinho morrer e perder tudo que tinha. Então, pela fé, ele se levanta e ele vai para cima. Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sabe o que eu acho extraordinário? Que quando ele vem e diz, tudo é possível ao que crê, ele não deixa nada de fora. Aquela bobagem de dizer que tudo é tudo, lógico que todo mundo sabe o que significa tudo. Só que o interessante é que ele está dizendo, você pode todas as coisas. Se você crê, você pode conquistar todas as coisas. Tudo você pode. Não fica nada de fora. Você pode casar, você pode ser pastor, você pode ter a sua casa, você pode ter as suas férias, você pode ter a sua carreira, você pode qualquer coisa. Fé não é, presta bem atenção, fé não é palavra ou sentimento. Fé não é palavra ou sentimento. Fé é atitude. Não adianta você dizer que tem fé. Não adianta você dizer que está sentindo, que está cheio de fé. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé tem a ver com razão. E eu te provo. Olha o que a Bíblia diz. A fé vem pelo estômago. Você sente uma fome, aí a fé vem e te enche. Amém? Lógico que não.
A fé vem pelo? Não, ela vem pelo cérebro, porque a gente não ouve com o ouvido, a gente ouve com a mente. Quando a gente ouve um som, o nosso ouvido transforma aquilo em ondas, e o nosso cérebro, ele entende, e no momento que ele entende, ele traduz aquilo para nós. Ou seja, a sua mente racional é o que gera fé em você. Pô, tá difícil hoje, hein, pastor? Primeiro o senhor disse que não precisa ser crente para usar fé. Agora o senhor disse que a fé é na mente, é racional. Daqui a pouco o senhor vai dizer o quê? Daqui a pouco, meu querido, eu vou te dizer que você viveu uma vida enganado. A gente vem de uma herança religiosa, aonde as pessoas espiritualizavam tudo. Diga isso: eu sou espírito, eu habito em um corpo, e eu possuo uma mente. Alma é uma mente, eu possuo uma mente. Então significa que as coisas, quando acontecem nessa terra, elas estão ligadas ao espiritual, mas elas estão ligadas ao físico. E elas passam entre o espiritual e o físico pela nossa razão. Pastor, mas tem coisa espiritual que não tem razão. Eu decidi acreditar mesmo contra a razão, mas eu tive que decidir na minha mente. Foi racional crer em algo irracional. Até para crer em algo irracional eu tenho que usar a minha razão para decidir sim ou não. Então, na verdade, as pessoas não alcançam pela fé o sobrenatural, não alcançam o impossível, não alcançam aquilo que é impossível com a sua própria força, porque espiritualiza 100% a fé. Fé não é palavra, fé não é sentimento, fé é razão. A fé, ela é algo inteligente. Pastor, eu estava no culto, o mover de Deus, eu estava chorando, o Espírito Santo, e Deus levanta, e uma palavra profética, e aí uma pessoa cai do meu lado, e a outra fala em línguas estranhas. Eu me enchi de fé, e eu estendi a minha mão e disse: eu vou casar. Meu filho, se você tivesse saído de casa bem arrumado, cheiroso, se você tivesse convidado a moça, crente, bonita, para ir jantar, passasse na casa dela, pegasse ela, pagasse a conta, infeliz, porque essa geração de dividir conta com mulher, esse é assunto para outro culto. Pagasse a conta e dissesse: você quer casar comigo? E você não duvidasse, ia dar certo. Não precisava ninguém cair do teu lado, não precisava ninguém falar em língua estranha, não precisava. Pastor, o senhor está matando a minha fé. Não estou não, eu estou desmistificando a sua fé. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? O problema nosso é que a gente vê o ímpio conquistando coisas grandes pela fé. Ele tem fé, ele acredita nele, ele acredita que ele pode, é um princípio e acontece. Aí a gente que é cheio do Espírito Santo, a gente que tem Deus, que serve, jejua, ora, dá dízimo, faz todos esses negócios aí, a gente tinha chance de ir muito além e não vai. Por quê? Porque na hora H a gente fica: será que é a vontade de Deus? Será que não é? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Será que é a vontade de Deus? Será que não é a vontade de Deus? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? E o que a dúvida faz com a fé? Se crer e não duvidar. Aí eu vou te dizer que o ímpio ganha da gente, porque como ele não tem Deus, ele só crê e vai, e aí dá certo. Mas como a gente é muito espiritual, e espiritualiza tudo, até o que não é para espiritualizar, a gente espiritualiza, aí a gente vai, quando está no meio do caminho, acontece um problema, eu acho que é um sinal de Deus. Será que é a vontade de Deus ou não é? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso?
Como é que é o nome disso? E a dúvida faz o quê? Se crer e não. Se crer e não. É por isso que a gente não alcança. Porque a gente fica espiritualizando a fé. Fé é ação. Fé é atitude. Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei com os meus resultados a minha fé. Fé não é o que você diz, e sim o que você faz. Fé não é o que você diz. Eu creio que Deus nos dará um prédio, um templo novo. Isso tem nada a ver com fé. Fé é ir lá, assinar o contrato, um monte de coisa para pagar, vamos para o pau, trabalha, e põe gente, e vai para cima, e eu sei que Deus me dará, porque eu estou aqui fazendo, eu sirvo a Ele, eu estou fazendo a vontade dEle, eu estou dentro do propósito dEle, eu não tenho dúvida, vai dar certo até o fim. Fé é atitude, diga isso, fé é atitude. Quero te ensinar 4 atitudes da fé de Abraão. Ele é o pai da fé. 4 atitudes da fé de Abraão. Primeiro, a fé caminha no impossível. Diga, a fé caminha no impossível. Olha só o que acontece. Ele não tinha soldado, ele não tinha exército, ele não tinha gente preparada. Ele tinha 318 pessoas que nasceram na casa dele. Ele tinha 318 empregados. Ele tinha 318 cozinheiro, vaqueiro, plantador. Ele tinha 318. Ou seja, entenda que a fé, ela caminha no impossível. Era possível ele vencer? Não. 318 era suficiente para vencer? Não. 318 empregados contra 4 exércitos? Não. Tudo era não, 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 não. Mas ele cria, ele tinha fé e ele agiu. Vem cá, vamos lá e vamos vencer. E não duvidou. Então a fé, ela caminha no impossível, ela caminha no sobrenatural. A fé, ela anda numa dimensão que humanamente você não anda. Diga, Deus só age quando eu ajo. Não tem como Deus agir se você não agir. Deus disse para aquela mulher: pega um monte de vasilha, pega emprestada, porque eu quero te abençoar muito, viu? Pega bastante, bastante, bastante. E aí ela pegou, e agora vai derramando o óleo, o azeite em cada vasilha. E a hora que acabar, vai parar o azeite, tá bom? E ela foi. Tem mais vasilha aí? Não, não tem. Mas acabou o azeite. Quem determinou o tamanho do milagre? Foi Deus ou foi ela? Se ela tivesse pegado 10 vasilhas, tinha dado 10 vasilhas de azeite, sim ou não? Se ela tivesse pegado 50 vasilhas, tinha dado 50 vasilhas de azeite, sim ou não? Quem determinou o tamanho do milagre? Quem fez o milagre acontecer, do azeite não parar de fluir? Ela ou Deus? Ela ou Deus? Gente, vocês têm dúvida? Quem fez o azeite não parar de sair daquela botija pequenininha? Deus. Mas quem pegou a vasilha? Quem derramou o azeite dentro da vasilha? Quem fechou a porta? Quem tirou? Quem colocou? Deus? Quem? Diga, o milagre sou eu que participo. E eu que determino o tamanho dele. Meu Deus, será que você está entendendo isso? Se você orar pedindo dinheiro para pagar seu aluguel, Deus está com você. Ele é fiel. Ele vai te honrar e você vai pagar. Se você pedir um apartamento na Atlântica quitado, Deus é com você. Ele é fiel e Ele vai te honrar. Entendeu ou não entendeu? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: por que você ainda ora pelo aluguel? Entendeu ou não entendeu?
Quem determina o tamanho do milagre, quem participa do milagre sou eu. Deus só age até onde eu agir. Diga, fé é atitude. Quando você não tem o suficiente, quando você não tem capacidade, você vai e usa a dimensão da fé, a dimensão do impossível. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. A fé, ela se manifesta na ousadia. A fé, ela se manifesta na necessidade. Quando você age, quando você é ousado, quando a necessidade chega, você vai para cima, a fé se manifesta. O que Abraão tinha? 318 empregados. O que tinha acontecido? 4 exércitos tinham invadido aquela terra e tinham vencido. Estende a mão e diga, o que ele tinha na mão? Vai, diga, o que ele tinha na mão? 318 empregados. Era suficiente? Sim ou não? Estende a sua mão. Diga, o que eu tenho na minha mão? Eu não sei. Mas diga, o que eu tenho na minha mão? É o suficiente para eu ter vitória. Será que você está entendendo isso? O que ele tinha na mão não era suficiente. Mas o que ele tinha na mão era o necessário para Deus dar vitória a ele. Digo, o que eu tenho na minha mão é o suficiente para Deus me dar vitória. Segundo, a fé caminha na fidelidade. Diga isso, a fé caminha na fidelidade. Gênesis 14, 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Naquele tempo não existia templo, naquele tempo não existiam as leis, naquele tempo não existia absolutamente nada, mas Abraão caminhava debaixo de princípios. Abraão sabia o que significava a fidelidade a Deus. Quando aparece o rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mesmo sem ter igreja, mesmo sem ter leis, mesmo sem ter nada, ele usa da fidelidade. Ele pega tudo que ele possuía e ele entrega a Melquisedeque o dízimo e as ofertas de tudo. Agora olha que poderoso, presta bem atenção. Melquisedeque trouxe pão, vinho e abençoou a Abraão. Pão. O que significa pão? Pão nosso de cada dia. São as necessidades básicas, são as necessidades do dia a dia. Vinho. O que significa vinho? Para festa, para alegria, para o gozo. O que não é necessário. Eu não preciso disso para sobreviver, eu preciso de água, não de vinho. O mais que o bastante. E a bênção. Sabe o que significa? Quando você se move pela fé na fidelidade, Deus traz a necessidade, Deus traz o mais que o bastante, e Ele abençoa tudo que você colocar as mãos. Melquisedeque traz o necessário, o mais que o necessário, e abençoa. Abraão se torna o homem mais próspero da sua geração, e se torna não só o pai da fé, ele se torna o patriarca, hoje, das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Ele é o patriarca dos cristãos, ele é o patriarca dos muçulmanos, e ele é o patriarca dos judeus. As 3 religiões nasceram dele. Fidelidade. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Querido, presta bem atenção nisso. A minha fidelidade e a sua fidelidade, ela só existe quando existe a fé.
Porque quem não é fiel a Deus é porque não acredita em Deus, é porque não acredita na palavra de Deus, então ele não é fiel. A infidelidade é falta de fé. Meu Deus, será que você está entendendo o que eu estou falando? A infidelidade é falta de fé. Só é fiel a Deus aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que têm fé. Terceiro, a fé caminha na confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha só, Gênesis 14, 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas almas, a fazenda toma para você, os bens fica para você. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Abraão vai com 318, vence 4 exércitos, traz toda a cidade de Sodoma de volta, todas as pessoas, todos os bens. Escuta o absurdo. O rei disse: deixa o povo da cidade aqui comigo. Agora todos os bens dessa cidade, todo o dinheiro, todo o carro, todo o Pix, cartão de crédito, conta bancária, toda a joia, tudo é seu. Ele disse: não pegarei um fio de cabelo, nem a correia de um sapato, para que você não diga: enriqueci a Abraão. Por quê? Por quê? Porque a fé caminha na confiança, e ele confiava na promessa de Deus sobre a vida dele. Pastor, mas qual o problema dele receber o dinheiro? Se ele recebesse, ele se tornaria um grupo de mercenários, contratados e pagos para matar um exército. E ele não era um grupo de mercenários, ele era o patriarca de uma nação que surgiria. Ele tinha convicção de quem era o Deus dele, ele tinha convicção do chamado na vida dele, ele tinha convicção do propósito de Deus na vida dele. Aqui eu vou fazer um parênteses. Quando você não tem fé, você negocia princípios. Quer que eu falo de novo? Quando você não tem fé, você negocia princípios. A coisa não está dando certo, você está crendo, a coisa não está dando certo. Aí você só chega um pouquinho para o lado, pega um atalho, vai fora do princípio, porque todo mundo faz e dá certo. Meu filho, fé vai muito além de crer para alcançar algo. Fé tem a ver com fidelidade a Deus, fé tem a ver com confiar em Deus. Nada está acontecendo, tudo está ao contrário, mas eu confio naquela palavra e não duvido, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra dele jamais vai passar, porque toda palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, sem antes prosperar e fazer aquilo para que ela foi enviada. Fé tem a ver com fidelidade, fé tem a ver com caminhar no impossível, no sobrenatural, mas tem a ver com fidelidade. Fé tem a ver com confiança. Abraão se torna o homem mais próspero, o homem mais bem sucedido. Ele termina de dizer isso para o rei de Sodoma. É o último versículo do capítulo 14, o primeiro versículo do capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Depois de que coisa? Da postura de não negociar princípios. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, não se preocupe com o seu futuro, não se preocupe com a sua caminhada, não se preocupe com as finanças. Abraão
Eu sou o teu escudo, eu sou o que te protege, eu sou o que te guarda, eu sou o que não vai permitir que nada te atinja, e eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou aquele que te recompensa com coisas grandes e sobrenaturais. Consegue entender isso, sim ou não? Diga: fé tem a ver com fidelidade. Fé tem a ver com confiança. Ou seja, quando a gente fala de fé, as pessoas religiosas pensam: fé espiritual, fé eu tenho que estar sentindo um monte de coisa. Fé é algo emocional, é algo que eu sinto. Fé é para alcançar o sobrenatural. Querido, fé é inteligente, fé vem pela razão, fé é um princípio que funciona na sua vida e de qualquer outra pessoa. Fé é você anular da sua vida a dúvida, mesmo que a dúvida seja: será que é a vontade de Deus ou não? Não entre, não entre. Primeiro você tem a convicção se é a vontade de Deus, depois você entra. Porque se você entrar usando a sua fé e no meio da jornada você tiver dúvida se é ou não a vontade de Deus, você já perdeu, a sua fé morreu. Meu Deus, você está entendendo o que eu estou pregando? Fé é inteligente, fé é racional. Fé é algo que você tem que eliminar a dúvida. Fé é para alcançar o sobrenatural, o impossível, mas fé também é para alcançar o pão nosso de cada dia, o dia a dia. Fé é para alcançar uma família estável, filhos servindo a Deus. Fé é para trocar o seu carro. Fé é para você assumir uma posição dentro da igreja. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, é uma jornada, é uma caminhada agradando a Deus no seu dia a dia. Você tem que ter fé, você tem que ter confiança que você consegue, que você pode. Você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé em você mesmo. Não é errado ter fé em você mesmo. Ai, pastor, misericórdia, agora já está demais, já virou pecado. Pecado o quê? Se você não confia em você, quem vai confiar? Se você não confia em você, você vai se encher de dúvida. Você tem que ter fé no teu Deus, você tem que ter fé na palavra de Deus, você tem que ter confiança na palavra de Deus, você tem que ser fiel na palavra de Deus, mas você tem que ter fé em você. Eu vou e vai dar certo, porque o Senhor é comigo. Eu vou e eu vou conseguir. Não consegui até o dia de hoje, mas eu vou de novo pela fé, e o Senhor vai me dar vitória, porque eu sei que eu posso, eu posso todas as coisas. Já parou para imaginar esse versículo? Deus pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Amém? Amém nada. Não é isso que está escrito na Bíblia? Deus pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Aí você joga tudo para a conta de Deus e acha que vive uma vida de fé. Se você vivesse uma vida de fé, seus resultados seriam diferentes. E aí eu vou terminar com algo. A fé de Abraão é a fé diferente de todas. É a fé do tudo ou nada. Gênesis capítulo 22, versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia da terra, na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas dos teus inimigos. Deus desafia a fé de Abraão e diz: me ofereça como sacrifício o seu único filho. Ele sobe, vai até o alto do monte, ele amarra o menino, ele pega o cutelo e ele levanta a mão, e o Senhor diz: não faz isso. Não faz isso, porque agora eu sei que você crê em mim. Agora eu sei que você confia em mim. Agora eu sei que você é fiel a mim. O que Deus estava dizendo? Agora eu sei que você tem fé. Fé tem que ser provada. Fé tem que ser desenvolvida. Se você tiver fé do tamanho, olha só. Se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, eu não sei qual foi o crente que disse que fé pequena conquista coisa grande.
Me mostra na Bíblia, pelo amor de Deus. Leia o texto comigo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas gera, forma, cria, transforma na maior das hortaliças. Ele está dizendo que a fé começa pequeno, é desenvolvido para se tornar grande. Use a sua fé para conquistar algo pequeno. Pule um degrau e conquiste algo maior. Desafie a sua fé e vai para um outro nível. A fé, ela tem que ser desenvolvida. Só que chega no caso de Abraão, Deus chega no tudo ou nada. Ele já tinha mais de 110 anos. Era o único filho dele. E pior, me dá seu filho, toma. Não, me dá teu filho. Pega ele, caminha 3 dias, sobe lá no monte. 3 dias de mão dada com o menino, sabendo que você vai matar ele. 3 dias subindo o monte, e o menino diz: pai, mas está aqui o fogo, o cutelo, a lenha, cadê o cordeiro? Deus proverá, filho, Deus proverá. Ele teve chance para entrar a dúvida no coração dele. Ele teve chance para desistir. Você já imaginou que ele caminhou conversando com a oferta dele? Ele passou 3 dias conversando com a oferta dele. E pensando que se ela fosse, não voltaria nunca mais. Ele não é chamado pai da fé à toa. É porque ele entrou no desafio do tudo ou nada. Existe momento na minha vida e na sua vida, querido, e preste bem atenção no que eu vou te dizer, que Deus vai te colocar diante de um negócio, de uma empresa, de uma carreira, de uma família, de filhos, de situações na igreja, espirituais, que vai ser seu tudo ou nada. Ou você vai usar 100% da sua fé, que é fidelidade, que é confiança, que é caminhar no sobrenatural, e você vai ter que ir para o tudo ou nada. E é nessa hora que vira uma chave, e que Deus te coloca em um outro nível. Olha para mim, todo mundo que está aqui, deseja alcançar o resultado de Abraão. Todo mundo que está aqui, deseja alcançar o resultado da viúva de Sarepta. Já imaginou os próximos 3 anos? Você pode usar sua conta bancária, você pode mandar, deixa eu dar uma palavra profética contextualizada. Deixa eu dar uma palavra profética contextualizada. Eliseu diz àquela viúva: o que você tem? Ela diz: um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ele diz: faz um bolo e traz para mim. Pela fé, pela fidelidade, pela confiança, ela faz. E aí ele libera uma palavra profética sobre ela: não faltará azeite na botija e nem farinha na panela, enquanto durar essa crise 3 anos e meio. Já imaginou essa palavra profética contextualizada? Não faltará Pix na sua conta, nem limite no seu cartão. A verdade é que eu e você queremos o resultado da viúva de Sarepta. Não vai faltar dinheiro. Eu faço Pix. Quando eu olho, está tudo lá de novo. Aí eu faço Pix. E o dinheiro está lá de novo. E eu passo o cartão. E eu olho, a fatura está 0. E eu passo cartão, ele está 0. Foi isso, farinha e azeite, foi isso. Agora eu quero o resultado da viúva de Sarepta. Eu quero o resultado de Abraão, pai de uma nação, patriarca. Eu quero os resultados de Isaac. Todo o país semeando, mas ele semeia no tempo de crise e colhe 100 vezes mais no mesmo ano. Eu quero.
Sabe qual é a diferença? Que a gente quer o resultado de Jacó. Trabalhar para o ímpio, ser enganado e roubado, e quando sair, você está milionário e tem mais que o ímpio. A gente quer o resultado, apenas a gente não está disposto a usar a fé de Abraão, a fé da viúva de Sarepta, a fé de Isaac, a fé de Jacó. A gente frequenta uma igreja, a gente ouve sobre fé todos os dias, a gente frequenta uma igreja, a gente canta sobre fé. Não morrerei até que a promessa se cumpra em mim. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Eu tenho a fé de Abraão. Pega teu filho e põe no altar. Vamos lá. Você tem a fé de Abraão? Cantar a fé de Abraão é uma coisa, fé é atitude. Atitude de Abraão é outra coisa. A gente quer o resultado da fé sem a atitude de fé. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu estou dizendo que a fé é caminhar no impossível. A fé é você se mover em confiança, é agir com fidelidade. E quanto mais ela cresce, vai chegar um momento do tudo ou nada. Olha para mim, querido. Eu vou terminar com isso, que eu já contei tantas vezes. É que são testemunhos que marcam a nossa vida. Estava no monte orando com algumas pessoas da igreja, minha esposa, ao amanhecer, aquele orvalho, a grama molhada. Fomos descer, minha esposa estava na frente, ela escorregou. No impulso, eu segurei ela para ela não cair. O corpo vai e o braço fica. Deslocou o ombro. Saímos dali direto para o médico. Colocou o ombro no lugar. Choro, dor, terrível. Só que 2 dias depois não melhorou. Exame, romperam os ligamentos. Vai ter que marcar uma cirurgia, fios, abre, 6 meses de reabilitação. E ela com uma tipóia. E ela chorou quarta e quinta dizendo: amor, não quero operar. Eu não quero ficar 6 meses. Eu não quero passar por isso. Na sexta-feira ia fazer uma ressonância para ver exatamente os ligamentos que eram, porque já sabiam que eram esses. Aí já é um exame mais complexo, para levar esse exame para o cirurgião, para ele programar a cirurgia. Quantos fios, qual o formato, por onde abrir. Naquela quinta-feira a gente foi tomar café da manhã e eu vi ela de tipóia. Eu disse: você não vai fazer essa cirurgia, Deus vai te curar. No almoço a gente foi almoçar e eu disse: você não vai fazer essa cirurgia, Deus vai te curar. E eu fui me enchendo de fé, porque a fé, palavra liberada, mente, é ali que é gerada a fé. E a gente veio para o culto de quinta-feira. E naquela noite, eu estava dirigindo o culto, ela estava sentada ali, eu disse: pegue seu dízimo, pegue a sua oferta. Eu estava desse jeito aqui. Eu disse: pega seu dízimo, pega a sua oferta. E naquela hora eu falei uma coisa, eu disse: semeia por aquilo que você quer colher. Pum! Eu olhei para minha esposa. Naquela manhã, o médico tinha dito que a cirurgia custaria 5.000. Gente, isso faz tempo. E a gente não tinha dinheiro sobrando. Não tinha. Eu olhei para minha esposa e eu disse: Deus, eu coloco esse dinheiro na sua mão, mas eu não coloco na mão de um médico, porque tua palavra diz que pela fé, o que eu planto, eu posso colher. Senhor, eu não posso plantar cura para colher cura,
mas eu posso plantar o dinheiro que custou vida, minha vida, dias e horas da minha vida. Eu gastei vida para ganhar esse dinheiro. Então, se eu plantar esse dinheiro, eu estou plantando vida, e eu quero colher vida na vida da minha esposa. E eu fui e fiz aquela semente. Se desse errado, eu não tinha dinheiro para pagar o médico. No outro dia de manhã, sexta-feira, a gente vai, paramos, ressonância, tem que trazer os outros exames. Terminou, o médico disse assim: olha, eu nem vou dar o resultado para vocês. Eu falei: eita, ai. Esse exame aqui, com esses ligamentos, ó, esse, tá vendo, ó, esses, não tem nada a ver com a ressonância. Você está com todos os seus ligamentos perfeitos. Você tirou a tipóia para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode levantar seu ombro, você pode levantar seu braço, porque todos os ligamentos estão aí. Na hora, minha esposa fez isso, e nós saímos de lá. Sabe quando Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda? Sabe, foi igualzinho. Levanta, pega a tua tipóia e vai embora. E ela saiu com a tipóia na mão. É aquela hora do desafio da fé. Então, fé, ela é razão, ela é confiança. Fé é fidelidade. Deixa de espiritualizar esse negócio. Pelo amor de Deus, sentado como você está, eu vou orar por você, mas você vai pôr a mão assim, ó. E você que está aí assistindo online, a mesma coisa. Para com tudo e põe a mão assim, ó. E diga: fé nasce aqui. Fé é uma decisão em crer, em confiar, em ser fiel, em acreditar e eliminar a dúvida. Fé é atitude e não emoção. Pela fé eu entro no tempo mais fértil de toda a minha história, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra da parte do Senhor e que ela gere vida dentro de você.